Olá pessoal, aqui é a Mike da Casa de Davi e queremos dar continuidade no nosso estudo Lições de Éfeso, uma igreja caída. Eu quero te relembrar o que Jesus falou com a igreja em Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Por favor, eu não estou querendo chamar a igreja em Éfeso de caída. Como eu jamais quero chamar uma igreja hoje em dia de caída. Eu estou olhando e lendo a palavra e reconhecendo que Jesus está olhando o estado da igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele está olhando essas igrejas nessas cidades, uma igreja em cada cidade que reúne em muitas casas. Ele está olhando e avaliando o estado da igreja dele em cada cidade. Ele está fazendo uma avaliação, ele está vendo o que está legal, o que não está legal, ele está elogiando isso, fazendo recomendações. E tem algumas coisas aqui que são sérias. Nós temos que reconhecer que isso é apenas 50, 60 anos no avanço da igreja sobre a terra, no avanço do reino de Deus de Jerusalém até os confins da terra. E Jesus está de olho. Jesus está prestando atenção. Não é algo que ele entregou para os discípulos para eles tocarem como franchising. Não é uma empresa que ele botou nas mãos dos discípulos, dos apóstolos, das pessoas. Não. Ele é cabeça. Ele está observando, ele quer supervisionar, ele quer dar as ordens, dar as diretrizes. O que eu quero observar, um momento Jesus está observando sua igreja. Porque eu quero ver na palavra, o que vem no original, por causa do que nós estamos vivendo hoje. Você sabe que Jesus está observando o seu caminhar como cristão? Porque você é pedra viva que faz parte da edificação da igreja. Você faz parte da família de Deus. Então, os olhos do Senhor estão sobre você para avaliar, sim. Para ver se você está dentro, vamos dizer, do negócio da família. Se você está participando daquilo para qual Ele te salvou. E é isso que Ele falou com a igreja. Escuta, eu estou vendo, vocês estão fora. 50, 60 anos depois, vocês estão fora. Desviados. Éfeso, você caiu. Você não percebeu que você caiu? E ele fala que, eu digo isso por causa do que ele fala. Lembra-te. Você não está percebendo que você caiu? Lembra-te, pois. Então nós vamos fazer isso hoje. A gente vai para Atos 19. Pode parecer estranho, mas a gente vai fazer uma bela leitura aqui hoje. Nós precisamos mensurar um pouquinho o que aconteceu. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ele está falando, ele estava em Antioquia, e agora ele vai pegar uma via terrestre para voltar para Éfeso, que ele tinha visitado, não sabemos quanto tempo antes, vamos dizer, de meses até talvez um ano. Chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Só vou reparar algo aqui com vocês. Eu que li já sobre a primeira viagem e depois sobre a segunda viagem, Paulo nunca fez essa pergunta antes. Na primeira e na segunda, ele não perguntou para ninguém sobre o Espírito Santo.
Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Mas peraí, vamos observar outra coisa. Em Éfeso, tinha alguém que ainda estava ministrando aquele batismo de João, o batizador. O batismo com o qual João preparou o caminho do Senhor. A maior manifestação do poder e da autoridade do reino de Deus através da pessoa de Jesus foi precedido por um tempo de arrependimento, quebrantamento, batismo. A palavra diz que quando João recebia o povo lá no deserto, eles entravam nas águas do Rio Jordão e confessavam seus pecados. Eu entendo que isso foi audivelmente, porque se a pessoa confessar silenciosamente, não se sabe se ela está confessando, se ela está adorando. Você tem que ouvir o conteúdo da confissão para saber que a pessoa está realmente confessando o pecado. E depois as pessoas foram batizadas nas águas. O batismo em si, essa figura não tinha novidade, porque nas piscinas de purificação, chamado mikvah, nos templos e nas sinagogas, não era nada fora do normal a pessoa confessar o seu pecado e tomar um banho, simbolizando a purificação desse pecado. Isso que estava acontecendo com João, o batizador. Ele pregava arrependimento, as pessoas vinham confessando seus pecados, produzindo frutos de arrependimento e eram batizadas para simbolizar a purificação do pecado que foi confessado, que foi tratado. E isso, para preparar o caminho para o Senhor, é significante. Agora, isso está acontecendo ainda em Éfeso, 50 e tantos anos depois. É notável. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Não somente foram batizados com o batismo de João, agora eles foram batizados em nome de Jesus, e isso aparentemente, pelo Paulo, vai ter o significado de morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo. Eu estou querendo que a gente observe aqui, então, as bases do que Deus fez na cidade de Éfeso, e dessas bases a igreja caiu. Quando há uma ministração de arrependimento no ministério de João Batista, há uma correspondência da parte do Espírito Santo. Aliás, eu acho que é invertido. Eu acho que o Espírito Santo está agindo como Espírito de graça e súplicas, que faz a gente olhar aquele a quem traspassamos e faz a gente chorar como quem chora por um primogênito, prantear amargamente como quem pranteia pelo unigênito. Queridos, essa é a obra do Espírito Santo em que ele quebranta o coração humano. Ele sensibiliza o ser humano em relação àquilo que Jesus fez na cruz. Agora, também eu creio que com essa pregação, e nisso o Espírito Santo leva João e seus discípulos a pregarem: arrependei-vos, porque ele está agindo. Então, o mensageiro é enviado para fazer discernir essa obra, esse agir do Espírito Santo, não por sua conta.
enviado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo. E isso aconteceu nos dias de João, o batizador, precedendo a vinda de Jesus, o ministério de Jesus. E está acontecendo aqui em Éfeso, através da pessoa de Apolo, que precede esse momento com Paulo. E agora Paulo, por sua vez, ministra esse batismo que simboliza a morte e ressurreição. Bases para aquilo que Deus vai fazer em Éfeso e em outros lugares. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Se eu vou entender aqui, e vou entender falar em línguas, falavam em línguas como profetizavam, isso vai me relembrar o momento de Atos 2, quando a igreja primitiva, em Pentecostes, recebeu o que Jesus chamou de batismo com o Espírito Santo. E nesse batismo, eles iriam receber poder para dar continuidade à missão que Jesus começou e, fazendo essas obras, que Jesus chamava de obras do Pai, fazendo essas obras, testemunhar para o mundo inteiro que Jesus é o Messias. Bem importante a gente entender isso em relação ao que está acontecendo. Eram, ao todo, uns 12 homens. Curioso, Jesus começou com 12, agora Paulo vai começar em Éfeso com 12. João precedeu Jesus e preparou o caminho para ele. Agora parece que Apolo, na mesma ministração de João, prepara o caminho para Paulo. Será? O paralelo existe. Durante 3 meses, Paulo frequentava a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele estava pregando o evangelho do reino. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, a primeira vez que a igreja foi chamada por um nome que não seja igreja, é caminho. Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, os 12, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Com isso, parece que Paulo segue o exemplo de alguém que ele conheceu quando ele caiu do cavalo. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade e falar mais um pouquinho sobre isso. Deus te abençoe.